Atenção, 3, 2, 1. Bom dia. Estamos começando agora o nosso primeiro bloco de notícias da manhã desta segunda-feira, dizendo que um cidadão cearense oficialmente cobrou do Ministério Público Estadual uma providência jurídica para que o governador Eumano de Freitas cumpra a Constituição do Estado do Ceará e exonere a secretária de Relações Políticas, Augusta Brito, posto ter sido ela condenada pelo Tribunal de Contas da União por desvio de recursos públicos da Prefeitura do município de Graça, ou do Graça, na região da Ibiapaba, quando dali ela foi prefeita em 2 oportunidades, ou por 2 mandatos. O desvio de recursos é do Fundo Nacional de Saúde. Ela, enquanto prefeita, recebeu recursos do fundo do FNS, Fundo Nacional de Saúde, para construir 2 postos de saúde e não aplicou o dinheiro corretamente. Quando nós falamos em desvio de recurso público, não estamos necessariamente dizendo que os recursos foram desviados para o bolso de quem foi condenado. Pode ser desviado também por má aplicação. Outras pessoas podem ter desviado o recurso. A nomeação de Augusta Brito para o secretariado do governador Eumano de Freitas aconteceu na primeira semana deste mês e foi destacada esta nomeação, publicada no Diário Oficial do Estado, no blog do Edson Silva, no dia 9 de abril. A matéria publicada lá tem o seguinte teor: o governador Eumano de Freitas nomeou a senadora suplente Augusta Brito de Paula para exercer as funções do cargo de provimento em comissão de secretária da articulação política, integrante da estrutura organizacional da Secretaria de Articulação Política a partir do dia 8 de abril de 2024. Augusta Brito tem uma condenação pelo Tribunal de Contas da União, TCU, por irregularidades na aplicação de recursos federais do Fundo Nacional de Saúde, quando ela foi prefeita do município de Graça, na região da Ibiapaba, aqui no Ceará. O ministro Bruno Dantas, ministro do TCU, Bruno Dantas, relator do processo que condenou Augusta Brito, disse na parte final do seu voto que considerava as condutas dos responsáveis, Augusta era a prefeita, não se ajustam ao modelo objetivo de conduta diligente e proba, tentando restado comprovado que o dano ao erário resultou diretamente de graves omissões na condução do convênio. A decisão, já transitada em julgado, é de 23 de agosto de 2022, quando os candidatos naquele ano, inclusive Augusta Brito, primeira suplente de Camilo Santana, já estavam com os seus pedidos de registro de candidatura realizadas. A Constituição do Estado do Ceará diz, em seu artigo 154, no parágrafo 14, textualmente, fica vedada a nomeação ou a designação para cargos de provimento em comissão daqueles considerados inelegíveis,
em razão de atos ilícitos nos termos da lei complementar de que trata o artigo 9 do artigo 14 da Constituição Federal, no âmbito da administração direta e indireta dos poderes executivo, judiciário e legislativo do Estado do Ceará, incluídos o Tribunal de Contas do Estado do Ceará e o Ministério Público. Desculpe um pouco pela garganta. E prossegue a nota. No governo Camilo Santana, o ex-prefeito de Icapuí, Dedé Teixeira, que também foi deputado estadual, pouco depois da alteração feita na Constituição Estadual, foi compelido a exonerar. Camilo foi compelido a exonerar o seu correligionário, Dedé, por ser acusado de crime de responsabilidade. A questão da nomeação de Dedé Teixeira chegou ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Contas do Estado. E prossegue a nota descrevendo a Lei Complementar 64. Como o Ministério Público Estadual é a representação do cidadão cearense junto ao Ministério Público Estadual, foi feita há alguns dias, tem mais de 15. Como o Ministério Público Estadual ainda não tomou nenhuma providência, pelo menos do conhecimento público, o mesmo cidadão vai denunciar a omissão do Ministério Público à Corregedoria Geral de Justiça, aqui mesmo no Ceará, e também à Corregedoria Geral Nacional em Brasília. Talvez assim o Ministério Público saia do seu casulo. Nós vamos agora destacar o material nacional com os fatos relatados pelos principais jornais nacionais com o Oceli e a Lorena. Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Lorena. Iniciando com as principais manchetes, nós vamos conferir agora a capa do jornal O Globo, que traz como destaque: efeito pandemia, medicina online avança e chega a 30 milhões de consultas no país. Mais práticos, os atendimentos remotos tiveram um salto de 172% em 3 anos. Impulsionada pela pandemia, a telemedicina vem se firmando e já é responsável por 30 milhões de atendimentos médicos à distância no país. Segundo dados da Federação Nacional de Saúde Suplementar, que reúne 14 grupos de operadoras, o número de 2023 é 172% maior que os das 11 milhões de consultas remotas feitas de 2020 até o final de 2022. A praticidade é um dos fatores que estimulam a prática, regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. O Ministério da Saúde pretende destinar 464 milhões de reais neste ano para que estados e municípios estimulem o mecanismo. PT, PL e PSOL revertem queda de filiações de jovens. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que a filiação de pessoas entre 16 e 24 anos a partidos políticos chegou este ano ao menor patamar em uma década, embora a polarização tenha revertido as quedas de PT, PL e PSOL. Mercado imobiliário. Construção civil reaquece puxada por vendas em São Paulo. O setor de construção civil está retomando o fôlego em 2024, graças à queda dos juros e às mudanças no programa Minha Casa Minha Vida. O aquecimento é puxado pelas vendas em São Paulo, cidade que corresponde a 25% do mercado imobiliário no país. Conferências vão colocar a favela no mapa do G20. Guerra de Netanyahu tornou-se a guerra de Biden, é o que escreve Demetrio Magnoli. E Fernando Gabeira escreve no filme de Wenders a perfeição de um cotidiano modesto. A principal imagem da capa do Globo
mostra em Veneza a volta das viagens do Papa após 7 meses. O Papa Francisco navegou ontem pelo Grande Canal de Veneza depois de ficar sem viajar desde setembro de 2023, quando deixou o Vaticano para ir a Marselha, na França. O pontífice dedicou-se ao repouso nos últimos meses após passar por uma cirurgia no quadril no ano passado. De pão seco a tilápia, merenda das escolas é desigual pelo país. Mesmo com um reajuste no repasse do governo federal para a merenda escolar, que de fato chega ao prato dos alunos, varia entre fartura e precariedade. Falta de energia vira tema de eleição na África do Sul. Apagões diários no país, que tem no carvão a base da matriz energética, são a preocupação de 85% dos eleitores. O Hospital do Rio é exemplo de eficiência no serviço público. Elogiado por escritora atacada por cães, Alberto Torres, em São Gonçalo, tem baixa mortalidade e selo de qualidade. Na área sobre esportes, sobre o Campeonato Brasileiro, Botafogo repete 2023 e lidera após vencer o Fla. Assim como no ano passado, quando chegou ao topo da tabela após vencer o Flamengo, o Botafogo alcançou a liderança mais uma vez, derrotando o rival, agora por 2-0 no Maracanã. O atacante Luiz Henrique, autor de um dos gols, fez homenagem ao Pantera Negra. Derrota do Flu, em São Paulo, empurra o Vasco para a zona de degola. E, por fim, homenagem nas telas. Em documentário, um olhar de Senna pelo próprio Senna. Baseado em 150 horas de vídeos e entrevistas com Ayrton Senna, documentário do Globoplay, que estreia quarta-feira, homenageia o tricampeão mundial de Fórmula 1 nos 30 anos de sua morte. Oceli, quais são os destaques do Estadão? O Estadão hoje, na sua capa, Lorena, a imagem principal é sobre uma exposição. Diz o seguinte: reflexiva mais do que imersiva, a mostra sobre Dalí e o surrealismo em São Paulo. Exposição na FAAP, supervisionada pela Fundação Gala Dalí, exibe diferentes fases do ícone do surrealismo, movimento que celebra 100 anos. Além de reproduções e projeções, há relato em podcast e viagem de realidade virtual pelas obras. Para quem mora em São Paulo, uma boa pedida. Mas a manchete principal do jornal é política monetária. Piora fiscal e cenário externo põe em xeque previsão de taxa de juros com um dígito. Com o aumento da tensão fiscal, deflagrada pela mudança nas metas para as contas públicas e a perspectiva de que o FED, o Banco Central dos Estados Unidos, retarde o corte nos juros americanos, os economistas revêem previsões para o Brasil. Embora a média das projeções dos bancos aponte para uma taxa básica de juros, a Selic, de 9,5% ao ano, no fim do atual ciclo de relaxamento monetário promovido pelo Banco Central, instituições como o Citi, o XP e JP Morgan já revisaram suas estimativas para 10% ao ano ou até mais. Também devem pesar na decisão do Banco Central a aceleração da economia e a alta do dólar, que geram pressões inflacionárias. Para analistas, isso não deve impedir o Comitê de Política Monetária, o Copom, de efetuar cortes na taxa, hoje de 10,75%, mesmo que em ritmo mais lento. O jornal destaca uma frase dita pelo ex-secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. Ele diz o seguinte: se a gente não mostrar compromisso de todos, incluindo todos os poderes, judiciário, legislativo e executivo, com o ajuste fiscal, isso vai afastar o investidor. Ainda é destaque na capa do jornal O Estado de São Paulo: incorporada à rotina, inteligência artificial garante maior eficiência em hospitais.
gestão de leitos e centros cirúrgicos, análise de exames e monitoramento à distância estão entre as aplicações da IA, Inteligência Artificial. Ainda destaque na capa do Estadão: dívida de 4,1 bilhões de reais. Casas Bahia entra com pedido de recuperação extrajudicial. A operação foi acertada antes com principais credores, que detêm 54,5% dos débitos, e será estendida aos demais. Haverá carência de 24 meses para pagamento de juros. Renovação. Mais da metade do público da Cracolândia, em São Paulo, muda todo mês. Pesquisa com base em 28,8 mil atendimentos comprova que a frequência se renova e há alto fluxo de fora da capital. Urbanismo. Condomínio alto e pouca área de lazer desvalorizam prédio nos jardins. Imóvel em edifício sem piscina ou academia, mas com condomínio caro, vale até 50% menos do que em outros bairros. As manchetes dos editoriais de hoje. Precisamos falar de defesa. Para ser fiel à sua tradição pacífica, o Brasil precisará de uma melhor defesa. Petróleo como combustível da sustentabilidade. E por último, Código Civil renovado. Mudança nas leis que mais afetam o cotidiano atinge família e tecnologia. O Senado discute como criação de imagens por inteligência artificial, conceito de família, direitos de pets e doação de órgãos. Lorena. Bom, e agora vamos conferir alguns dos principais destaques da Folha de São Paulo, que traz: Itaipu tem a energia mais cara das grandes hidrelétricas, aponta estudo. Gasto bilionário com projetos socioambientais e excesso de pessoal que limitam redução da conta de luz estão entre as razões. Lula é intransigente à alta de tarifa de Itaipu pedida por Paraguai, diz ministro. Bernardo Guimarães escreve sobre desmatamento, chuvas e geração de energia elétrica. Estatal do governo. CGU aponta desvio e benefício a ministro de Lula em obra da Codevasf. Juscelino Filho teria indicado emenda para a estrada que beneficia sua família. Falta de transparência marca viagem de ministros do Supremo e PGR à Europa. Gilmar Mendes e Toffoli, além de Gonê, participam de fóruns em Londres e Madrid. Juro nos Estados Unidos deve ficar em 5% e é má notícia para o Brasil, afirma doutor Apocalipse. Nuriel Rubini recomenda cortar gastos e aprofundar ajuste nas contas públicas. Nas principais fotos, antiga sede da Prefeitura. Palácio das Indústrias, sede do Museu Catavento, completa 100 anos hoje. Conheça a história do edifício no centro da capital paulista. Agressão em escola. Aluno de 13 anos, morto em Praia Grande, queria defender os amigos, afirma mãe. Michele Teixeira fala pela primeira vez desde a morte do filho. Milhares sem luz. Tornados atingem o sul dos Estados Unidos, deixam ao menos 4 mortos em Oklahoma e forçam um governador a declarar estado de emergência. Reino vulcânico. Caverna de lava na Arábia Saudita foi refúgio humano por 7.000 anos. Veja o que se sabe sobre a identidade desses habitantes. E por fim, rodada do Brasileirão. Wesley do Corinthians celebra o gol na vitória por 3-0 contra o Fluminense em Itaquera. Veja a classificação com Botafogo na ponta. Oceli, quais são os destaques do jornal O Povo? Capa do jornal cearense O Povo, Lorena, traz como principal manchete eleição em Fortaleza. Sarto, prefeito Sarto, e Evandro, que é o presidente da Assembleia, deputado estadual, monopolizam corrida por alianças. O pedetista aí é o Sarto. E o petista aí é o Evandro, que deverão disputar o comando do Executivo Municipal
tem conseguido atrair o apoio da maioria dos partidos políticos na capital cearense. Esta foto em destaque é lá no equipamento Dragão do Mar, equipamento cultural. Esse daí que está falando é o rapper Marcelo D2, que se apresentou no fim de semana em comemoração dos 25 anos do Centro Cultural Dragão do Mar. Ainda destaque na capa do jornal Povo, política, é o assassinato de um vereador César Veras em Camusim, dentro de um restaurante, e gerou comoção entre os políticos. Essa foto é do jogo Fortaleza e Red Bull Bragantino, tudo igual. Fortaleza para na boa atuação do goleiro Cleiton, do Red Bull Bragantino, e empata no Castelão pelo Brasileirão. Aqui ao lado esquerdo, ao meu, mas ao direito seu, é uma entrevista nas páginas azuis, uma entrevista exclusiva com a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil. Ela fala sobre os desafios da democracia em comum entre o ISEA e o Brasil. Ainda destaque na página principal, na capa do jornal Povo, Economia. Ceará sobe 8 posições em ranking de patentes e é o segundo do Nordeste. 5 açudes do Ceará atingem maior nível da década. Na coluna vertical, jornalista Carlos Mas escreve: caso dos deputados do PDT será enviado ao TSE, o que será deles? O João Paulo Biagi, na sua coluna, escreve: em 3 meses, os deputados federais tiveram 15 folgas informais na Câmara Federal. E a Daniela, na sua coluna Flor do Lácio, sobre português: se eu tivesse pagado ou pago, aprenda como usar o particípio do verbo pagar. É com você, Lorena. Bom, então vamos conferir agora a capa do jornal Correio Brasiliense, que traz como destaque: Justiça perde o brilho de Juliano Costa Couto. Vítima de um câncer, o ex-presidente da OAB Distrito Federal morreu ontem, aos 49 anos. No meio jurídico, o advogado e professor universitário foi lembrado pela sua atuação e engajamento na defesa da ordem e do direito. Nas redes sociais, o filho Gustavo deixou uma mensagem que resume os sentimentos de amigos, colegas de profissão e políticos que lamentam sua perda. Maior que a vida, um combustível infinito de amor. Juliano será velado na Capela 10 do Campo da Esperança, na Asa Sul, a partir das 9 horas. Os principais destaques do Correio: ameaça à segurança digital. Golpe no CIAF, que desviou milhões de cofres públicos, evidencia falhas nos mecanismos de proteção das redes governamentais e põe em risco a segurança cibernética do Executivo e dos sistemas usados pelos demais poderes. Protestos pelo país exigem respeito aos animais. Atos ocorreram por causa da morte do cachorro Joca após negligência em uma viagem aérea. Em Brasília, a manifestação ocorreu no aeroporto Juscelino Kubitschek, em frente ao guichê da Gol, companhia responsável pelo incidente, e reuniu cerca de 90 tutores com seus pets. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, abriu investigação para avaliar o caso. Amanhã deve ser instaurado um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados para elaborar um projeto de lei com o objetivo de regulamentar o transporte aéreo de animais em todo o país. O legado de Ayrton Senna. Às vésperas dos 30 anos da morte do piloto, o Correio inicia hoje uma série de reportagens. A primeira mostra como o personagem Seninha imortalizou o automobilista para as novas gerações. Na área de esportes, Botafogo na liderança, com a atuação de Gala de Savarino, autor de um gol e uma assistência. Alvinegro bate Flamengo por 2-0 no Maracanã e assume a ponta do Brasileirão. Cuidador, robô ajuda idosos. Sistema de mãos robóticas semelhante às humanas auxilia nas trocas de roupas. Sustentabilidade. Brasília é sede pela primeira vez do Fórum Mundial Niemeyer para discutir os desafios e metas das cidades. Negociações sobre a guerra em Israel.
Biden e Netanyahu conversaram ontem. Eles revisaram pontos para um acordo de cessar fogo. 50 vezes sim. O domingo repleto de sol foi cheio de emoção para Gilberto e Lilian Mellon, que aparece na foto, que celebraram o amor na companhia de outros 49 casais às margens do Lago Paranoá, numa cerimônia que concretizou a realização de um sonho comum, o matrimônio. E, por fim, o desafio dos governadores para chegar à presidência. Desde a redemocratização, 11 ex-governadores disputaram 17 vezes a presidência da República nas 9 eleições que se sucederam. Apenas um, Fernando Collor, teve êxito. Oceli, quais são os destaques do Valor Econômico? Capa do Valor Econômico, Lorena, traz no agronegócio: lucro da Cargill dobrou e atingiu 2,5 bilhões no ano passado. Em 2023, o Brasil não tinha concorrência, diz Paulo Souza. No mercado de trabalho, taxa de desemprego pode ser ainda menor do que a esperada até 2025, segundo estudo. Profissionais acima dos 50 anos buscam intercâmbios no exterior. Novas oportunidades, diz Cristiane Bianco. A manchete principal do jornal é sobre as cooperativas. Cooperativas do agronegócio investirão 7,4 bilhões de reais em projetos industriais. 8 das maiores cooperativas do agronegócio, a Coamo, Lar, Aurora, Comigo, Cocamar, Companhia do Vale, Frisia e Copavel, investirão 7,4 bilhões na área industrial, segundo o levantamento do jornal Valor Econômico. O foco são projetos industriais destinados a aumentar o valor agregado dos produtos e, com isso, melhorar a rentabilidade. Ainda destaque da capa do Valor Econômico da edição desta segunda-feira. Bancos abertos devem ter novo crescimento do lucro no primeiro trimestre. Tem uma entrevista com o secretário executivo do Ministério de Cooperação Econômica da Alemanha. Diz ele: o combate à pobreza é o núcleo de toda a agenda de sustentabilidade. Se as pessoas passam fome, não se pode falar em educação e nas outras camadas da sustentabilidade. Todo o resto não é alcançado. Schollen Flexbert é o nome do secretário executivo do Ministério de Cooperação Econômica da Alemanha, que falou para o jornal Valor Econômico. Casas Bahia fecha acordo para dívida de 4,1 bilhões de reais. Atualização do Código Civil traz temas polêmicos. Apresentado recentemente ao plenário do Senado, o anteprojeto de atualização do Código Civil traz várias alterações polêmicas em relação ao direito de família e com impacto econômico relevante, como a partilha da valorização de cotas de empresa na separação de casais e a exclusão do cônjuge na lista de herdeiros necessários e a previsão do divórcio unilateral extrajudicial realizado em cartório. Destaque ainda na página do Valor Econômico. Em AgriShow, Alckmin destaca projetos de lei para o agro. Tem outra entrevista com Sheina Arkin, há 2 anos à frente da cooperação brasileira da PNP Paribas Cardiff. Ela aumenta a aposta em parcerias com bancos, varejistas e montadoras para a distribuição e diversificação de seguros. Ainda é destaque a reação sobre a desoneração. A decisão liminar do ministro Cristiano Zanin, do STF, de suspender a prorrogação da desoneração da folha de pagamento
de 17 setores, gerou reação do Congresso e de empresários. E com a decisão de pagar, isso na Petrobras, com a decisão de pagar 21,9 bilhões de reais em dividendos extraordinários aos acionistas, equivalente a 50% do lucro retido em uma conta de reserva de capital, confirmada em Assembleia Geral Ordinária na semana passada, a Petrobras alcançou a marca de 446,4 bilhões de reais distribuídos relativos ao período entre 2018 e 2023. Esse é o valor distribuído, 446,4 bilhões de reais da Petrobras. É com você, Lorena. Bom, então agora vamos conferir as páginas internas de cada um dos jornais, começando agora pelas do jornal O Globo. Recuperação da cobertura vacinal deve ser celebrada, é o título do primeiro editorial que o Globo traz. Houve melhora dos índices em 13 das 16 principais vacinas, de acordo com o Ministério da Saúde. O segundo editorial, investigações no Rio são lenientes quando o suspeito de crime é policial. De 69 denunciados por homicídio entre 2016 e 2018, apenas um foi condenado, é o que revela um levantamento. Na área de política, desafios à renovação. Filiação de jovens segue caindo, mas polarização reverte quedas de PT, PL e PSOL. O PSOL ele lidera pela primeira vez. Do movimento das diretas já nos estertores da ditadura, a jornada de junho de 2013, o rosto que simboliza o pedido por mudanças, o dos jovens, está cada vez mais escasso na política partidária brasileira. Levantamento do Globo, a partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral, mostra que a filiação de pessoas de 16 a 24 anos em partidos políticos chegou este ano ao menor patamar em uma década, embora a polarização tenha revertido as quedas de PL e PT a partir do ano de 2020. Também na área de política, Lira e Renan miram vice em Maceió de olho em 2026. Adversários políticos, o presidente da Câmara e senador abrem nova frente em rixa e entram nas negociações para a formação de chapas na capital. O foco do deputado é a reeleição de JHC, enquanto o plano do MDB visa também a região metropolitana. Bolsonaro define meta no Rio e vive racha em Campos. PL quer 52 candidatos com o objetivo de eleger ao menos 25. Apoio a Vladimir Garotinho opõe Flávio a aliados de Castro. Pratos desiguais. Mesmo após reajuste, merendas escolares apresentam desequilíbrios. Após morte de Joca, atos pedem condições melhores para pets. Protestos ocuparam aeroportos e contaram com bordões como cachorro não é bagagem e pedidos de reparação. Exército excluirá comentários políticos e de ódio das redes. Instituição muda normas de seus canais e diz que pode encaminhar conteúdos às autoridades. Na área da saúde, nova fronteira. Telemedicina cresce com integração no SUS, inteligência artificial e expansão na rede privada. Na área de economia, setor vê retomada, o setor da construção civil. Mudanças no Minha Casa e juro menor aquecem venda de imóveis. Desoneração é crucial para empregos, diz senador. Efraim Filho, autor da proposta que prorroga o benefício sobre a folha de pagamento de insistência do governo, causa insegurança jurídica. Empresas alertam para demissões se decisão de Zanin for mantida. Entenda tarifas de fundos, ETFs e negociação direta de criptos. Taxas de administração, performance e transação variam entre veículos. Na área sobre o mundo, apagões de luz e de votos. Falta crônica de energia leva tema ao centro das eleições sul-africanas e expõe o uso do carvão. E por fim, uma entrevista com Felipe Domingues e Pedro Latoeiros, escritores. Autores da biografia autorizada de Antônio Guterres falam das origens políticas e da formação das ideias do atual secretário-geral da ONU e comentam também sobre suas declarações polêmicas. Oceli, o que temos no Estadão?
Nas páginas internas do Estadão, Lorena, nós temos aqui na coluna do Estadão, escrito pela jornalista Rosiane Kennedy, a nota principal é sobre o PSB. Carlos Siqueira diz que aliados não têm como dar conselho ao governo. Não quer ouvir. O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, diz que o conselho político do governo Lula nunca funcionou e que não vê o Palácio do Planalto aberto às sugestões da base aliada. Abre aspas, diz ele. Ninguém pode dar conselhos a quem não quer ouvir conselhos. O PSB está aqui para ajudar. Na hora em que o presidente achar que deve ouvir alguém, ele chama. É mais importante para ele do que para a gente, fecha aspas, afirmou o correligionário do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ao broadcast político /coluna. Para Carlos Siqueira, o atual mandato de Lula é uma repetição dos anteriores, enquanto o eleitor quer novidades. Diz ele de novo, abre aspas, era preciso pensar um pouco em algo que pudesse ser surpreendente para o eleitor. A esquerda carece de uma atualização para que ela possa retomar seu protagonismo, avalia o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. E por falar em PSB, o partido perdeu na semana passada a senadora Ana Paula Lobato, do Maranhão, que herdou o mandato de Flávio Dino, quando Flávio Dino foi efetivado como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ela era suplente, foi efetivada, era suplente do Flávio Dino, foi efetivada pelo PSB do Maranhão e agora mudou de partido. Ela se filiou ao PDT. Em fevereiro, o senador Cid Gomes, do Ceará, aqui do nosso Ceará, fez o caminho contrário. Trocou o PDT pelo PSB. Foi uma coincidência reversa, afirmou Cid Gomes à coluna do Estadão, descartando qualquer movimento casado com a senadora Ana Paula Lobato. O líder do PSB no Senado, Jorge Cajuru, afirmou que o PSB continua forte. Vamos às páginas dos editoriais. O primeiro, precisamos falar de defesa. Gasto militar aumenta em todos os continentes, batendo recordes históricos. O mundo está mais perigoso e, para ser fiel à sua tradição pacífica, o Brasil precisará de uma melhor defesa. Segundo editorial, petróleo como combustível da sustentabilidade. Para desenvolver as potencialidades da economia verde e combinar prosperidade social com preservação ambiental, o Brasil precisará de muito dinheiro. O petróleo pode ser a sua fonte. Nas páginas dos artigos temos do professor Israel Pascoal escrevendo os entraves ao avanço da educação técnica. Diz ele, a disputa ideológica que leva a mudanças a cada troca de governo é fator que tem mais visibilidade e que mais gera confusão, cansaço e ceticismo no nível das unidades escolares. O jornalista Carlos Alberto de Franco diz, Supremo Tribunal Federal, basta de abuso e politização. Diz ele, o avanço de atos abusivos e a gravidade das últimas denúncias tem aumentado a pressão contra a omissão de Rodrigo Pacheco no Senado.
Rodrigo Pacheco é o presidente do Senado Federal. Ainda na área de política, Forças Armadas, alvo de radicais, Exército vai moderar perfis e excluir comentários de ódio. Regras para as redes sociais incluem ainda o bloqueio de autores de mensagens com linguagem inapropriada e de cunho político ou ideológico. Força afirma que medida não é censura. André Porto Rodrigues é o coronel que ganhou o poder e hoje controla a agenda do governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo. Governadores vão a ato pró-Bolsonaro em Ribeirão Preto, em São Paulo. Carlos Pereira escreve sobre menos fragmentação, mais fidelidade. Internacional. Protestos em universidades já registram mais de 800 presos. Estados Unidos elevam pressão a Israel por cessar fogo em Gaza. Israel precisa fazer uma escolha, Rafah ou Raid. São Paulo, todo mês, 54,7% do público da Cracolândia muda, diz estudo. Vagas em hospitais especializados foram de 150 para 641. Estudo da USP relaciona poluição a maior risco de problemas cardíacos. Filha de Samara Filippo é vítima de racismo em escola. O uso da inteligência artificial vira rotina e traz ganhos em escala nos hospitais brasileiros. Nos hospitais públicos, há apoio ao médico e sensor festível. Esportes. Com golaço de Wesley, Corinthians desencanta e amassa o Fluminense. São Paulo e Palmeiras fecham a rodada com clássicos no Murumbis. Com grande atuação de Darlan, SESI Bauru conquista o título da Superliga Masculina de Voleibol. Xadrez 960, a revolução do astro Magnus Carlsen. Na área de economia, economistas revisam projeções e veem Selic na casa de 10% em 2024. Piora de expectativas ainda não impactou investimentos. Juro americano, dólar e commodities devem pesar na decisão do Copom. Mudanças na área fiscal podem afastar investidor, diz Mansueto Almeida. Henrique Meirelles escreve para além da reforma tributária. Frente de batalha no gás. Discutir tributação de dividendos abre os portões da Coitadolândia, escreve Pedro Neri. Condomínio caro e pouca área de lazer desvalorizam prédio nos Jardins, em São Paulo, é o bairro de São Paulo. E o processo de envelhecimento dos imóveis tende a elevar custos. Cropcari planeja crescer em bioinsumos até 2026 e mira também o Matopiba. Casas Bahia entra com pedido de recuperação extrajudicial para pagar a dívida de 4,1 bilhões de reais. Conservadores, jogadores de futebol começam a diversificar os investimentos. Petrobras está atrativa para o investidor. Antônio Penteado Mendonça escreve sobre os 85 anos de um gigante. Investimento em publicidade cresceu 10,4% em 2023, revela ranking.
e são as páginas de publicidade do valor econômico desta edição. E por último, Lorena, eu termino fechando aqui sobre a exposição Rever Espírito Múltiplo de Salvador Dalí em São Paulo. É com você. Bom, e os editoriais da Folha hoje são intitulados Previdência volta a ameaçar o Tesouro. Será preciso de novo consertar distorções do sistema para conter o déficit. Quinquênio da vergonha. Lira busca se afastar de proposta escandalosa e acertará se barrar tramitação. Alguns dos destaques são: STF, ex-chefe de Polícia Rodoviária Federal completa 8 meses preso na Papuda por ordem de Moraes. Caso não tenha denúncia e investigação está em sigilo. Polícia Federal diz que prisão é importante. Europa. Sánchez anuncia permanência no governo da Espanha após denúncias contra a esposa. Posição do socialista à frente do governo foi posta em xeque após Begonha ser investigada. Música. Como Luan Santana areja o sertanejo com o pop e ao se opor ao conservadorismo. Cantor será o primeiro artista sertanejo a cantar no Rock in Rio em setembro. PM de São Paulo dispensou o teste de dano de beanbag, munição que matou o torcedor. Energia cinética e potencial de trauma não foram avaliados, embora sejam exigidos. Tecnologia. Arte criada com inteligência artificial vira estrela em evento de tecnologia. Artistas que abraçaram ferramentas de IA foram celebrados neste ano no TED. Madonna experimenta olhar pelo retrovisor em primeira turnê de retrospectiva de sua carreira. Celebration Tour utiliza rotas do passado para dar a pista do caminho que cantora quer tomar. Em colunas e blogs, na Painel SA, irmã trans de dono do banco digital, já mudou aqui, Ronaldo Lemos fala sobre a Suprema Corte do Facebook que vem ao Brasil. Michel França fala sobre vencedores do Nobel endossaram coro pelo fim de guerra às drogas. Na coluna Painel, em defesa de saidinhas, a audiência reunirá ex-traficantes na Assembleia no Rio. Algumas matérias especiais da Folha: mortalidade materna dobrou em 2021 durante a pandemia da Covid, aponta novo estudo. Iniciativa da Folha amplia a cobertura de temas voltados às mulheres. Independência financeira. Veja cuidados a tomar, direitos do consumidor e as regras para contratar um seguro de vida. Reportagens e vídeos mostram os cuidados para todas as idades. Uma indicação de leitura da Folha de São Paulo é sobre o mercado imobiliário. Vistos gold na Europa perdem um brilho em meio a crises locais. Por que importa? Programa que oferece residência a estrangeiros ricos que comprou imóveis ajudou a alimentar crise, pois inflacionou os preços para os próprios cidadãos dos países. Sobre a área de cotidiano, PEC das drogas vai ampliar população carcerária e fortalecer facções, diz secretário. André Garcia afirma ainda que derrubar veto de Lula sobre saidinhas agrava a indisciplina. No Rio Grande do Sul, 5 mortos em incêndio na região central de Porto Alegre continuam sem identificação. 4 vítimas foram enterradas neste fim de semana, de acordo com o governo do estado. Na área sobre o mundo, Oriente Médio. Guerra Israel-Hamas torna mais complexa a relação entre países do Oriente Médio. Atores locais e externos desafiam compreensão geopolítica da região. E, por fim, Yakuza. Qual a origem da temida máfia japonesa e como ela se transformou com o tempo? De tatuagens a corte do dedo, veja dados da instituição criminosa mais antiga do mundo. Oceli, quais são os destaques do jornal O Povo? Nas páginas internas do jornal Cearense O Povo, Lorena, na coluna vertical, o jornalista Carlos Maza destaca que o caso dos deputados estaduais do PDT vai ao Tribunal Superior Eleitoral, depois que o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará deu a justa causa para que os deputados estaduais, no caso 14, deixem o partido sem risco de perder o mandato. O PDT Nacional está recorrendo ao Tribunal Superior Eleitoral com recurso ordinário eleitoral, para rejeitar a tese
aprovada no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Registro também que hoje o pré-candidato a prefeito de Fortaleza, senador Eduardo Girão, vai ser o entrevistado. O primeiro foi o capitão Wagner e continua hoje, a partir das 9 horas, o ciclo de palestras, o ciclo de entrevistas da Rádio Povo CBN com os pré-candidatos a prefeito de Fortaleza, e nesta segunda participa da conversa o senador Eduardo Girão, pela Rádio O Povo CBN. Registra também nas páginas internas do jornal O Povo que ontem o rapper Marcelo D2 fez um show gratuito na Praça Verde, lá do Dragão do Mar, Centro Cultural Dragão do Mar, na Praia de Iracema, que está completando 25 anos de fundação. Com a programação toda gratuita, o equipamento cultural recebeu nesse fim de semana uma série de atividades, entre elas o show aí do Marcelo D2 com Praça Verde lotada. A charge do Cleiton mostrando de um lado aqui o presidente da República, Lula, e do outro o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira. E aí ele pergunta, e aí, que rumo seguimos? Mostrando aí a divergência entre os dois poderes, o executivo com Lula e Arthur Lira, presidente da Câmara Federal. Planos de saúde coletivos terão um aumento de 14%. Ainda tratando aí do caso Joca, aquele cachorro que morreu no voo entre São Paulo e Fortaleza. Protestos nos aeroportos continuam. Nas páginas azuis é uma entrevista com a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Fleury Bagley. As atribulações da democracia em Estados Unidos e Brasil. A reportagem especial é política. PT e PDT monopolizam apoio de partidos. Fortaleza será a principal capital disputada pelos dois partidos neste ano de 2024. Os dois partidos, PT e PDT. Tem uma matéria também, entenda a nova configuração das bancadas partidárias na Câmara Municipal de Fortaleza, depois da janela partidária. Traz também uma matéria sobre o assassinato do vereador César Veras em Camusim, gerou uma comoção. Ele foi assassinado por um garçom do restaurante O Euclides, é um restaurante muito conhecido na orla marítima de Camusim, e esse garçom surtou e desferiu um golpe no pescoço do vereador César Veras, que estava com a família lá para almoçar. Henrique Araújo, na sua coluna, escreve sobre o silêncio de Luiziane Lins, sobre o episódio da eleição de Evandro Leitão para ser o representante do partido do PT como pré-candidato a prefeito de Fortaleza. Justiça determina que a prefeita de Limoeiro do Norte, prefeita interina, fique no cargo, é a Dilmara, que ela continue no cargo, já que o prefeito está de licença saúde. O João Paulo Biagi diz que em 3 meses os deputados federais têm 15 folgas informais. O governador Tarcísio de Freitas de São Paulo diz que não se briga com o ministro Alexandre de Moraes, a gente se une a ele. Na economia, o gás de cozinha fica estável no Ceará em 4 meses, mas preço varia 37% nos estabelecimentos. A Neila Fontinelli, na área de economia, pessoas no vermelho, de quem é a culpa? Pessoas endividadas, no vermelho, endividadas. Ceará é o segundo do Nordeste na proporção entre patentes obtidas e PIB estadual. Nova linha de crédito vai apoiar produtores em conversão de pastagens. Vestibular da UES
tem 900 faltas na primeira fase, que foi realizada ontem, domingo. 5 maiores açudes do Ceará atingem melhor nível da década. Aqui é o açude Araras, que continua sangrando desde o início de abril. E fortalezenses experienciam cultura e informações na Alesse. Crianças aprendem sobre a Caatinga em evento no Parque do Cocó. O editorial do jornal desta segunda-feira trata sobre a violência contra a mulher, mais um índice alarmante em relação às mulheres, que fala dos casos de estupro no país. E por último, Lorena, é a capa aqui do jornal Esportes, tudo igual, 1 ponto para cada. Fortaleza pressiona, mas esbarra em boa atuação do goleiro Cleiton e empata com o RB Bragantino num Castelão pelo Brasileirão. O jogo terminou em 1-1. É com você, Lorena. Bom, e na editoria de política do Correio Brasiliense, a principal manchete fala sobre tecnologia. Segurança digital do governo em xeque. Invasores do CIAF conseguiram mascarar desvios, enganar gestores do sistema e roubar credenciais de acesso que foram usadas para desviar milhões de reais, evidenciando falhas nos mecanismos de proteção das redes governamentais. Atacar o sistema de pagamentos do governo gera alerta sobre a importância de se proteger de criminosos virtuais e temor de prejuízos financeiros. Também na área de política sobre as eleições, o duro desafio dos governadores. O comando de um estado é visto pelos políticos como um degrau importante para atingir o topo da carreira, a presidência da República. A ambição esbarra, porém, na vontade do eleitor. Desde a redemocratização, só um conseguiu. 11 governadores disputaram 17 vezes o Planalto. Nessas 9 eleições, apenas um, Fernando Collor, foi eleito. Também na área sobre o Brasil, justiça pojoca e respeito pelos animais. Em todo o país, pessoas chamaram a atenção sobre a forma como os pets são tratados pelas companhias aéreas. Em São Paulo, o tutor se emocionou ao falar do cão morto em transporte da Gol. Tutores protestam em aeroportos e pedem mudanças no transporte de animais em viagens de avião. Em Brasília, a manifestação reuniu cerca de 90 pessoas. Tragédia. Ônibus tomba e mata 7 pessoas em Minas Gerais. Ônibus tombou quando fazia uma curva no interior de Minas. Na área de economia, sobre a Amazônia, o Vale do Silício dá sociobiodiversidade. Bioativos são extraídos da floresta para a formulação de cosméticos. O modelo visa economia e preservação do bioma. Também na área de economia, e dessa vez sobre relações internacionais, EFTA avança com o Mercosul. Bloco com Suíça e Noruega larga na frente e quer negociar de forma independente após entraves com países europeus. Membros do EFTA cumpriram a agenda na América do Sul e se encontraram com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Na área sobre o mundo, guerra em Israel. Biden e Netanyahu revisam negociações. O norte-americano e o israelense conversaram por telefone sobre a guerra que dura 6 meses. Em telefonema, o presidente pediu pela suspensão das operações em Rafah, onde há a maior concentração dos refugiados. Mais de 200 presos em universidades nos Estados Unidos. E por fim, sobre a Itália, primeira-ministra lança candidatura. De extrema-direita, Giorgia Meloni se tornou popular com o apoio dos conservadores. Oceli. Bom, páginas internas do jornal Valor Econômico, o jornalista Sérgio Lambucci escreve: cenário externo mais adverso reduz espaço para erros fiscais. Elegante no texto e generoso para ensinar, assim era Paulo Totti. Referência no jornalismo brasileiro,
Totti foi repórter especial do Valor Econômico e conquistou em 2007 o Prêmio ESSO por série de reportagens sobre a China. Violência drena PIB do país e combate ao crime usa fórmulas antigas. Crime se infiltra em negócio legal e dificulta investigações. Referência a ensino, Finlândia tem escolas públicas e liberdade. Modelo da Finlândia tem ensino gratuito para todas as classes sociais, inclui material escolar e alimentação, além de dar liberdade pedagógica aos professores. Desemprego pode ser ainda menor, sugerem indicadores. Bancos de fomento vêm ao Brasil discutir financiamento verde. Tratado global das pandemias beneficia países ricos, alerta a sociedade civil. Parceria quer expandir tecnologia em banco de leite materno. Relação entre Lula e o senador Rodrigo Pacheco deteriora depois de ajuste com Arthur Lira, presidente da Câmara Federal. Representação feminina no Superior Tribunal de Justiça tende a diminuir. Congresso e empresas reagem à suspensão da desoneração da folha de pagamento de empresas e municípios. Segundo o movimento Desonera Brasil, emprego nos 17 setores subiu 19,6% desde janeiro de 2019, contra 14,3% nos outros segmentos. Assessor de Biden defende projeto para conter China. Mais longa eleição do mundo na Índia é também a mais quente. Milei, presidente da Argentina, afirma que salários começam a vencer inflação. O editorial do Valor Econômico, o título é Crise arrefece, mas Petrobras ainda mira alvos questionáveis. O impacto da inteligência artificial no trabalho. O foco é o professor, escreve Ana Maria Diniz. A geopolítica da crise da dívida na África. Crescimento da extrema-direita é veneno para o mundo, diz ministro alemão. A Alemanha apoia a aliança de combate à fome e à pobreza e discute taxar fortunas. Empresas, caderno Empresas. Setor aéreo é um dos mais judicializados do país. Intercâmbio para quem tem mais de 50 anos, que é o 50 mais, foca em idioma e aquisição de soft skill. Petrobras paga a acionistas quase 500 bilhões de reais nos últimos 6 anos. Casas Bahia reestrutura dívida de 4,1 bilhões de reais. CMPC deve investir em nova fábrica no sul do país. A Anatel analisa em maio proposta para a TV 3.0. Imposto de importação trouxe investimentos, diz chefe da Anfávia. Show da Madonna já movimenta marcas e varejistas. Açaí usa telões nas lojas para buscar receita com retail média. Merchandising nasceu com a crise de 1929. Campanhas mostram conflitos e angústia das mães. Marketing, aspectos como depressão, distanciamento dos filhos e cansaço entram em foco. O humor ganha mais espaço em anúncios. Lucro da Cargill no Brasil dobrou e alcançou recorde em ano sem concorrência para o país. Na AgriShow, BNDES confirma nova linha de crédito para o agro.
Ainda no caderno Finanças, lucro dos bancos deve subir, mas perspectivas são incertas. Dólar forte limita a recuperação em Wall Street. BNP Paribas Cardiff expande parcerias e fatura 3 bilhões de reais. Santander reformula atuação na baixa renda. Gestores mantêm otimismo cauteloso com fundos imobiliários. E por último, Lorena, é a capa do caderno Legislação, dizendo que a reforma do atual Código Civil que tramita no Senado Federal modernizará direito de família. É com você. Bom, e assim encerramos nosso primeiro bloco de notícias desta segunda-feira, dia 29 de abril de 2024. Agradecemos a sua audiência e esperamos que você continue conosco aqui na TV da Transparência.